Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do MNE. Eu sou a Carol Moreno, sou a fundadora do projeto e hoje traremos a Pamela Guerra, gerente regional de operações e distribuidores na Total Express, para falar para a gente um pouco sobre como ter uma boa estratégia logística em datas sazonais e na Black Friday. Estamos muito felizes em poder compartilhar esse conhecimento com vocês hoje. E falando um pouco sobre o tema de hoje, prever a demanda corretamente é o primeiro passo para estimar a capacidade da sua logística. Muitos empreendedores, tanto fabricantes quanto varejistas, enfrentam dificuldades para prever o comportamento do consumidor e estimar a demanda com precisão. E, por esse motivo, é preciso recorrer ao estudo do histórico de vendas dos períodos anteriores. Porém, é importante levar em conta também outros fatores, como o crescimento do seu mercado de atuação no último período. Essas são algumas das fontes confiáveis que ajudam a identificar tendências, a programar o plano de ação, desde a quantidade de produtos a ser disponibilizado para venda até a capacidade da mão de obra e quantidade de veículos necessárias ao transporte. Esse é o assunto que falaremos hoje aqui no nosso podcast. Mas, antes disso, quero chamar aqui a Pamela um pouquinho para ela se apresentar para nós. Então, oi Pamela, tudo bom? Primeiro, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é um momento único para mim, para falar para tantas mulheres empoderadas e roteiristas aí da sua própria história. Então, quero agradecer a oportunidade aí do convite de vocês. Imagina, Pamela, a gente que agradece pela sua presença. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. E, bom, estamos nos aproximando aí do evento mais esperado do ano, a Black Friday. Sabemos que é uma grande oportunidade, principalmente para os lojistas de todos os tamanhos e segmentos se destacarem, né? Esse é um dos mantras da Black Friday, né? E se destacarem, eles terem relevância, trabalhar a imagem da loja e, claro, vender e aumentar o faturamento, né? Esse é um objetivo aí da Black Friday, principalmente bem característica aqui no Brasil. Diante de toda a sua expertise na Total Express, atendendo lojistas de pequeno, médio, grande porte, e vocês entendem, né, a importância desse evento e como ele vem se reformulando nos últimos anos, quais as transformações que vocês veem dos lojistas em relação a isso? A gente percebe um movimento muito forte, obviamente, nos últimos anos, né? Mas a consolidação do e-commerce ele vem no Brasil desde 2010, né? Então, esse evento, falando especificamente de Black Friday, ele passou a ter essa ligação direta no e-commerce nesse ano, em 2010, e de lá para cá a gente percebe o aumento da importância desse evento, tá? Os eventos sazonais de algumas décadas para cá, eles deixaram de ser um diferencial de mercado para passar a ser uma necessidade, né? Uma necessidade das empresas se manterem competitivas e sobreviverem no mercado de trabalho, uma vez que a gente sabe a importância, a relevância do último trimestre para pequenos, médios e grandes empreendedores, né? Então, a gente entende que tem alguns varejistas até que estenderam, né, esse evento. Antes a gente falava de um evento de um único dia, hoje a gente fala de um evento de uma Black Weekend, né, uma semana de evento, uma semana de ofertas. Alguns aproveitam o mês de novembro inteiro para transformar um mês de ofertas e fazem compras específicas para esse período. Cada dia mais é um evento que vem consolidando e garantindo aí uma rentabilidade muito importante para o ano, tá? É muito claro que quem se prepara melhor sai na frente facilmente. Perfeito, e concordo com você. Pamela, me fala uma coisa, como que o varejo precisa se planejar para isso? Para Black, estar preparada para receber aí tantos pedidos, né? A gente sabe que logística é um ponto muito importante, inclusive, de uma Black Friday. Eu até diria que é um dos principais KPIs de sucesso, porque não adianta apenas você ter uma promoção e você vender, queimar o estoque, mas você não entregar, né? Porque no final do dia você acaba queimando muito mais a sua marca do que simplesmente vendendo e gerando confiança daquele consumidor para que ele fidelize na marca, para que ele volte novamente, né? Então, como o varejo precisa se planejar para isso? O que a gente entende como necessário para um bom planejamento, Carol? Assim, as ofertas elas precisam ser agressivas, tá? Durante um tempo a gente teve algumas Black Fridays que o varejista não se preparou para isso, né? E quando eu falo que ele não se preparou para isso, porque é muito importante a gente
gente fazer compras antecipadas, né? A gente preparar o varejo e fazer compras antecipadas já entendendo que a gente vai ter que queimar margem. Então, isso é mandatório, tá? E quando a gente fala de queimar margem, a gente precisa ser agressivo em estoque. Então, você precisa ganhar no volume. Então, a gente precisa, obviamente, garantir essas compras antecipadas, prevendo já uma margem-alvo menor, ganhando aí, obviamente, no volume. Garantir estoque desses produtos que são de alta procura. Eu acho que cada empreendedor, ele sabe qual é o seu boi de piranha, ele sabe o que é o chamariz para esse evento, porque a gente já aprendeu ao longo dos anos, né? Como você mesmo iniciou o tema. A gente tem o histórico dos outros anos que nos possibilita entender qual é a real procura do consumidor final. Então, a gente precisa entender as grandes apostas, né, de cada negócio. Então, isso é super importante. Garantir que todos os canais, né, todas as operações estejam bem orquestradas, ou seja, a gente fala de loja física, fala de loja virtual, fala da venda via WhatsApp, que agora, depois da pandemia, aqueceu bastante, né? Então, a gente precisa ter esses canais muito bem orquestrados, senão a venda não vai vir da forma que a gente gostaria por meio desses canais, porque a gente está comprando diferente, né? O nosso comportamento de consumo mudou. É importante também você entender se você está sendo comercial nesses novos canais, né? E quando eu falo de ser comercial, é revisitar esses canais, entender se a gente está trazendo uma facilidade de compra nos sites. Hoje é muito comum, né? Quem já está fazendo isso há mais tempo, facilitar as compras no site com um único clique, né? Ou com poucos cliques, tentar facilitar a vida do cliente ali na hora da compra, porque isso aí é o momento em que a gente ganha e perde o jogo, né? A hora que alguém entra no site, você já fez a primeira decisão, ele entrou no site para comprar, ele entrou na loja física para comprar, e aí agora é trabalho nosso fazer esse cara sair dali com a venda. Nesse momento também é importante estratificar o máximo de informação que a gente puder do cliente final, para que as entregas, no caso do varejo virtual, das compras virtuais, do e-commerce, ela seja feita da melhor maneira, porque os dados, eles são mandatórios para que a gente tenha uma boa entrega, né? Precisa-se estar atento a todos os campos de preenchimento, né, nos sites e nos canais virtuais, para que o cliente final não seja impossibilitado de colocar algum dado que seja de extrema importância para a entrega, né? Falando de entrega, é óbvio, né, que a gente tem que contratar uma transportadora que seja de confiança. Falando de transportadora, nós não somos uma transportadora, nós somos uma empresa de soluções logísticas, então eu acho que a ideia é procurar uma empresa de soluções logísticas que você consiga ter um portfólio aberto para suas necessidades, não só necessidade de entrega para o pequeno, o grande e médio embarcador, né? Porque nem todas são especializadas em pequenos e médios embarcadores, a tratativa precisa ser diferente, como também a necessidade de um pós-venda, de uma reversa, né? De um atendimento como um CX, de ter uma experiência que está ali monitorando a experiência desse cliente final. É muito importante a gente ter uma transportadora, uma empresa de soluções logísticas de confiança, tá? Fantástico, achei muito valiosas dicas, inclusive, que você deu. E até destacando esse ponto que você fechou agora sobre a questão, né, da transportadora, da logística, qual dica que você dá para o seller escolher uma transportadora que atenda às suas necessidades e a ansiedade dos consumidores? Então, Carol, esse é o nosso grande desafio na logística, né? O nosso consumidor, ele compra e ele espera que a campainha toque já com a entrega, né? Então, a velocidade, a eficácia na entrega, cada dia mais é um desafio para a logística, tá? O varejista precisa entender qual é a abrangência da minha entrega. Esse é o primeiro passo. Preciso encontrar alguém que chegue mais longe, mais rápido para mim. Ou não preciso que chegue mais longe, mas preciso que chegue em alguma cidade específica. Então, precisa se acompanhar a abrangência, a extensão de atendimento dessa empresa, entender o portfólio de produtos. O que me atende? Eu quero um produto expresso, eu quero um produto standard, eu quero um semi-day, eu quero entregar no mesmo dia, eu quero ter um pós-venda muito forte que me traz ali uma logística reversa, que são poucas empresas hoje no país que fazem bem a logística reversa, que também é um outro desafio para a logística, mas eu acho de extrema importância, uma vez que a gente precisa tratar o cliente no pós-venda da mesma forma que a gente tratou na venda inicial.
Então, quando a gente fala de serviços, né, de soluções logísticas, a gente tem que entender que não é somente a entrega. Por isso que eu falo que a gente não deve mais chamar de transportadora, porque não é só mais transportar, é cuidar disso, né? Como, por exemplo, essa ansiedade que a gente fala hoje da compra, né? Porque cada dia a gente precisa ser mais rápido. O cliente, ele precisa, tanto o embarcador quanto o cliente final, ele precisa ter uma visibilidade do que está acontecendo com a encomenda dele, né? Então, a rastreabilidade dessas entregas é algo que ajuda muito a reduzir essa ansiedade, né? E ele traz transparência também para o entregador e para o cliente final, para o embarcador. Então, ele traz muito essa transparência e isso faz com que a ansiedade desse cliente final ela seja um pouco menor, porque ela está ali acompanhando e monitorando. Sem contar você ter também um gerenciamento de experiência do cliente, que é o que a gente aqui na Total também tem, né? Que é o famoso CX, que ajuda a gente nas tomadas de decisão e melhoram a experiência do cliente e traz soluções rápidas para possíveis impactos que possam acontecer durante esse percurso da encomenda. Então, é importante avaliar todos esses pontos na hora de fazer uma contratação de uma empresa de logística para o seu negócio. Muito bacana. E a gente sabe, né, o quanto que é importante o last mile, né? E a gente vem vendo muito essa corrida, né, dos big players e principalmente empresas como a de vocês, como Total Express, que vem para ajudar, né, nessa questão logística. Eu acho que faz todo sentido para o mercado. E é uma forma de a gente, né, transformar o nosso mercado brasileiro para que ele cresça cada vez mais. A gente acaba sendo vitrine até muito para a própria América Latina, né, Latam, então eu acho isso fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais cuidados, por exemplo, que você indicaria no processo de preparação do produto para a transportadora. Então, quais são esses cuidados assim que a gente precisa ter nesse processo para preparar um produto na transportadora? É muito importante a gente ter muito claro o que a gente está transportando e quais os cuidados que cada item necessita, né? Hoje a gente vende tudo em e-commerce. Eu mesmo, como consumidora, nunca imaginei que eu fosse comprar nos últimos 2 anos tudo que eu comprei em e-commerce, né? Então, esse comportamento realmente mudou. Então, a gente compra muita coisa em e-commerce e cada objeto ele precisa de um cuidado específico. Então, falando propriamente de embalagem, que eu acho que é o tema mais crítico, porque a ideia é que a gente não gere prejuízo para o varejo, né? Então, uma vez eu preciso que esse produto chegue em bom estado e sem contar a frustração do cliente na ponta em receber um produto danificado, né? Ele já tem aí a ansiedade da espera desse item. Então, ele receber isso quebrado é bem ruim, né? Uma experiência ruim. Então, a gente não quer que isso aconteça. Falando aí sobre cuidados, a gente tem 2 frentes que eu acho muito importantes. Uma é a coleta de dados, que é verificar se eu estou coletando todos os dados necessários para fazer uma boa entrega. Ou seja, se eu não tenho nenhum tipo de incapacidade de coleta de dados no meu sistema, ou seja, eu tenho uma limitação de caracteres que não me permite fazer a entrega para o cliente final porque ele não consegue colocar um complemento, enfim. E o segundo fator é a questão da embalagem. Se eu vou transportar um vinho, eu preciso colocar em um plástico bolha, eu preciso colocar numa embalagem que tenha um impacto menor, um atrito menor com a encomenda que está dentro dessa caixa. Então, a gente precisa se preocupar principalmente com esses 2 fatores, tá? E sem contar a questão dos estoques, né? Eu não posso vender aquilo que eu não tenho em estoque. Então, é muito importante você ter muito controle do seu estoque. Só anunciar aquilo que você realmente tem capacidade de entregar. A gente está vivendo muito um mundo de experiência do cliente, né? A gente está vivendo muito um mundo de encantar o cliente, né? E trazer esse diferencial, inclusive, até para o pequeno e médio, né? Porque os big players, eles têm toda uma estrutura, eles têm ferramentas, eles analisam dados, eles usam muito data science como algo muito propício para eles, né? Para eles conseguirem enxergar como eles estão encantando esses clientes. E eu acho que a gente está numa fase do comércio eletrônico de desburocratizar, né? Democratizar, para falar a verdade, a experiência, o encantamento do cliente para esses pequenos e médios, né, clientes, principalmente, né? Então, eu achei muito interessante isso que você falou, essas dicas que você trouxe,
Porque às vezes a gente acaba focando numa gestão do e-commerce só apenas em layout, em plataforma, em redes sociais, mas a gente não acaba olhando essa parte operacional, que ela é fundamental, né? Eu diria até que é a cerejinha do bolo, né? E como a gente sempre fala, não adianta você querer vender o produto sem você ter ali uma qualidade, uma experiência, uma jornada também para a própria entrega, né? Então, o last mile. Então, eu acho fantástico isso que você trouxe da embalagem, do controle do estoque. Agora, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast. E aí, Pan, eu queria que você trouxesse para nós alguma dica sobre o tema exposto. Não sei se, de repente, você quiser falar um pouco sobre ou CMD, ou reversa, ou algum ponto que você quiser aí destacar, fica à vontade. Eu acho que vocês são... Eu até destaco aqui que eu sou super fã da Total Express, de todo o time, né? De como vocês vêm construindo a empresa aí há muitos anos e fazendo parte do sucesso do comércio eletrônico brasileiro, sabe? Então, né, já deixo até aqui uma honra de ter vocês aqui hoje, trazendo para nós essa visão tão importante da operação, da logística, né? E que muitos lojistas acabam, às vezes, queimando as suas marcas por não pensar nesse encantamento do cliente após a venda, né? Após o pedido na sua plataforma. Então, fica à vontade, Pan. Queria que você trouxesse aqui alguma dica final para nós aqui. Carol, se eu pudesse dar uma dica final, seria: se preocupem em vender, que a Total resolve o problema da entrega, tá? Sem querer fazer propaganda. Excelente. Mas a dica seria essa: se preocupem em construir muito bem essas ofertas, se preocupem em fazer a venda, que eu que vim de varejo, sei que essa é a parte mais difícil, tá? E entreguem essas entregas, esses sonhos que a gente entrega na mão da Total Express, porque, como você falou, a gente tem um time extremamente preparado aqui para facilitar a vida desse pequeno e médio empreendedor, que muitas das vezes não tem essa capacidade de entrega dentro do seu negócio, porque a gente tem, como eu falei, a gente tem um portfólio gigantesco aqui, atendendo cada necessidade aí desse pequeno e médio empreendedor, e entender que o consumo digital ele mudou, né? A forma de consumo ela mudou durante a pandemia. Então, eu acho que essa é uma black que o consumo digital ele virou uma realidade para muitas famílias que antes não pensavam nem adquirir algo pela internet por hábito ou confiabilidade. Com certeza, com certeza. Então, já que a gente conquistou essa confiabilidade, agora é o momento da gente garantir que no evento isso aconteça da melhor forma. Então, pequenos, médios e grandes embarcadores, a gente já construiu uma história no e-commerce. Eu acho que os 2 anos foram cruciais para o resultado das empresas. E agora é o momento da gente consolidar isso. Façam da melhor forma, procurem realmente quem sabe e entende desse negócio de entrega, penetre em todas as plataformas e canais de venda, porque é isso que vai fazer o diferencial agora no final de ano nas vendas de Black Friday e Natal, tá? Então, se eu puder dar uma dica, seria essa: vem para a Total. Excelente, Pamela, excelente. Quero te agradecer imensamente por todo o seu conhecimento, por, né, compartilhar isso com a gente. Eu acho que aqui a gente falou muito sobre negócios, mas também a gente traz muito esse viés, né, de trazer mulheres que têm bastante tempo de mercado, que conhece bem o comércio eletrônico. Quando tudo era mato, estava ali, né, desbravando essa selva toda. E quero só te agradecer a você e todo o time da Total Express por estarem aqui hoje com a gente. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Como você mesmo falou, né? Mulheres na logística. Minha formação, parte foi logística e parte varejo físico. Eu costumo dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser. Também concordo com você, essa penetração das mulheres no mercado de trabalho, independente da área de atuação, onde a gente escolher, vamos entrar e fazer bem. Concordo 1000%, e é isso que você falou.
né? Mulheres na Logística, lugar da mulher onde ela quiser. E, mais uma vez, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Carol. Gostaria de agradecer a você que ficou com a gente até agora e aproveita para seguir o nosso canal aqui do Spotify e nas redes sociais, @Mulheres no E-Commerce, @Total Express Brasil. E também convido vocês, mulheres, para participar da nossa comunidade, um grupo que ajuda diariamente mulheres. E para participar é só entrar no link que eu vou falar aqui agora, é o www.mulheresnoecommerce, tudo junto, .com.br/participe. E fique ligada para os próximos episódios. E se você quiser falar aqui com a gente, fazer esse conteúdo, é só enviar um e-mail para contato@mulheresnoecommerce.com.br. Muito obrigada e te vejo no próximo episódio.